RFI Convida. Elcio Ramalho. Rádio França Internacional recebe hoje em seus estúdios o professor e pesquisador de acústica e processos criativos e também compositor José Augusto Manes. Muito bem-vindo à Rádio França Olá, Internacional. Elcio, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo para falar de um tema em que você é extremamente especialista, que é com relação à acústica, criatividade musical, sonora, etc. e tal. E vamos lembrar que você está em Paris, onde viveu muitos anos. Você pode comentar disso depois, para participar do Fórum NET, que é um evento criado e desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Coordenação Acústica Música, né, aqui de Paris, e você veio apresentar um dispositivo criado lá na Unicamp, onde você trabalha. Que dispositivo é esse? Sim, né, um dispositivo, então, que foi desenvolvido e criado no Laboratório de Acústica e Artes Sonoras, o LASSON, né, no Instituto de Artes da Unicamp, em cooperação também com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a COP, né, o Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações, né, junto com o professor Luiz Wagner Biscainho. E é um dispositivo na verdade, de gravação e reprodução do som num ambiente de imersão sonora. O que seria um ambiente de imersão sonora, então, seria um ambiente onde o ouvinte ele se sente naturalmente inserido dentro de um campo acústico, como se ele estivesse no lugar de origem onde a captação foi feita. E como é possível fazer isso, desenvolver isso? Existem muitas técnicas na atualidade para você produzir a imersão sonora. Uma delas é o Ambisonics, a outra é o Wave Field Synthesis. Nós propusemos um outro procedimento, né, que é um experimento, uma tentativa, de chegar à imersão sonora através da simples combinação e associação de imagens sonoras elementares que são produzidas através, no caso do dispositivo que foi apresentado aqui, de 6 microfones dispostos em círculo. A cada 2 microfones, quando nós gravamos com 2 microfones separados, um esquerdo e um direita, entre 2 microfones nós temos uma imagem sonora que se cria. Portanto, se eu tiver um círculo com 6 microfones dispostos ao redor, eu vou ter 6 imagens sonoras na medida em que eu me viro para cada um deles. Ou seja, eu não tenho somente uma imagem sonora como se eu estivesse ouvindo as minhas caixas acústicas em casa, né, esquerda e direita, mas eu teria essas caixas esquerda e direita a cada 60 graus que eu me viro. Então, eu poderia ouvir um ambiente de frente, de trás, do lado direito, do lado esquerdo, e orientar a atenção de minha escuta para cada um desses lugares, sem perder a sensação sonora dos outros. Ou seja, seria como se eu estivesse naquele lugar em que a gravação foi feita, só que, na verdade, eu estou no ambiente de escuta, no meu estúdio ou na sala de monitoramento. E o que você apresentou, você montou esse dispositivo em diferentes lugares, né? Em diferentes ambientes, né? Para validar o dispositivo, então, nós procedemos à gravação de diversas situações em que pudesse ocorrer a imersão sonora. Primeiramente, gravamos num ambiente natural, então foi na natureza, no caso foi no Cerrado Mineiro. Aliás, a gravação que nós apresentamos aqui são ambientes sonoros de Brumadinho, uma semana antes da ruptura da barreira. Eu fiquei surpreso depois, logo depois que eu saí, de constatar que tinha acontecido aquele desastre ecológico, né? Mas tem esses ambientes naturais, então, do Cerrado Mineiro em Brumadinho, tem a reserva do Godoy em Londrina, que nós gravamos a alvorada, né? Os insetos noturnos trazendo a alvorada do dia. O Calçadão de Londrina, que é um ambiente urbano, então como que nós podemos ter essa sensação de estar numa rua com pessoas passando, com tráfego de veículos, com pregões de vendedores, né, com as portas das lojas se fechando.
Depois nós gravamos a Orquestra Sinfônica da Unicamp, numa situação basicamente a italiana, né? O que seria a situação italiana? A situação clássica, em que o público está na plateia e a orquestra está no palco. Então nós gravamos com esse dispositivo, não para ter a orquestra em volta das pessoas, mas para poder ter a sensação de estar dentro da sala de concerto. E é muito diferente você ouvir uma gravação só com os microfones de frente, ou você ouvir a gravação também com os microfones que reproduzem o som que vem de trás do teatro. Isso dá uma sensação de inserção no teatro muito realística. Depois nós gravamos também músicos que se dispõem ao redor do arco de microfones, né? do ciclo de microfones. Aí já numa situação então plástica em que os 360 graus são explorados. E depois, finalmente, nós gravamos uma roda de samba, né, num ponto de cultura afro-brasileiro, na região de Campinas, que é o ponto de cultura Ibaú, né, que reproduz também todo um ambiente, né, da prática da roda de samba, do afoxé, né, e como que a gente pode reconstruir a situação de ter os atabaques e o agogô que entoam os cantos lá na frente e o público ao redor que responde aos versos que são cantados. Então, o público pode sentir como é que você estar participando de uma roda de samba. E o público recebeu bem? O público do Fórum NET? O público recebeu muito bem. Eu fiquei agradavelmente surpreso pela reação deles, né? E nós vamos, a partir de agora, estabelecer uma conexão um pouco mais direta com o grupo de pesquisa espacial do IRCAM, através do pesquisador, o Dr. Olivier Varisfeld, no sentido de dar um desenvolvimento para as nossas pesquisas na Unicamp de uma maneira coerente e em relação às pesquisas do espaço que eles estão conduzindo aqui em Paris. Por falar em coordenação, José Augusto, você viveu muitos anos aqui e a sua experiência profissional e também acadêmica o levou a criar no Brasil a filial do Centro de Documentação de Música Contemporânea, né, que esse ano completa 30 anos. Gostaria que você falasse um pouco desse trabalho que foi desenvolvido no Brasil. É um projeto que eu tenho um carinho muito grande por ele, uma emoção muito grande. Durante os anos, o projeto Brasil-França, de 85 a 90, houve diversos projetos de cooperação, né, entre os dois países, e um deles foi a instalação no Brasil de uma filial do Centro de Documentação de Música Contemporânea, que na época estava em Neuilly-sur-Seine, e agora está na Cité de la Musique. Na época ele era dirigido por Marianne Lyon, né, que era diretora do CDMC. Atualmente ele é dirigido por Agnès Pretrel, e com a qual nós estamos em relação. E é um centro que, na verdade, é um consórcio, né, é uma associação sem fins lucrativos, como se diz aqui na França, uma associação 1901, constituída pelo Ministério da Cultura, pela SACEM, que é a Sociedade de Autores, Compositores e Editores de Música, e a Radio France, né? Estamos aqui na Radio France, então, que é um dos parceiros do CDMC, cujo propósito é de documentar e promover a música que se faz, a música erudita, experimental atual, que se faz nos dias de hoje, documentar e promover, então, esse repertório que está nascendo. Não é tão evidente promover esse repertório porque as gravações das obras mais recentes só vão chegar ao mercado daqui vários anos, e a vantagem do CDMC é que ele tem uma documentação rápida e ágil, de maneira que, num prazo muito curto, essas obras estão disponibilizadas e acessíveis tanto para o público amplo, quanto para os músicos e os pesquisadores em música. Por falar em público amplo, gostaria que você falasse do trabalho que você desenvolve como compositor e dentro do conceito de radioarte também. Isso é um trabalho que eu tenho desenvolvido muito, sobretudo nos últimos 10 anos, né, junto com a artista sonora e radialista Janette El Hawley, em Londrina.
e que é um trabalho de criação artística com o suporte radiofônico. Ou seja, é um trabalho de criação sonora, é um trabalho que nós manipulamos a voz, manipulamos as gravações de ambiente, manipulamos os jogos de som e os jogos de escuta, de maneira a criar no ouvinte uma atenção construtiva, em que novos sentidos, novas sensações e novas expressões possam surgir dessa montagem, né, sonora. O rádio é uma mídia riquíssima. Ela faz a nossa mente sonhar. É a mídia que o som é o meio que mais nos emociona, porque antes de nós nascermos, nossas primeiras impressões no mundo eram sonoras. Então, o som, sobretudo sons doces, suaves, são os que nos emocionam mais. Então, eu acredito muito no poder dessa mídia, e a radioarte é uma expressão sonora muito poderosa, né? Que na Alemanha e na França tem tido um histórico, um desenvolvimento muito grande. Aqui em Paris nós temos o Atelier de Création Radiophonique, que durante muitos anos foi dirigido pelo René Farabee, recentemente falecido. E na Alemanha nós temos muitos movimentos, né, sobretudo na VDR, e laboratórios de criação que convidam artistas e que trabalham constantemente em imaginários sonoros a partir do suporte radiofônico. Agora, no caso do Brasil, então, José Augusto, como é que fica essa expressão artística radioarte? Essa expressão artística ela é feita através da encomenda de alguns trabalhos, da programação em algumas emissoras de alguns trabalhos que são pontualmente solicitados, né? No caso de 2017, eu e a Janete nós trabalhamos na Rádio Documenta 14, que é uma das maiores mostras de arte contemporânea do mundo, e que teve lugar, então, em 2017 em Kassel e Atenas. E eles criaram a Rádio Documenta, né, nessa edição, e o Brasil foi um dos países participantes. Então, durante um mês, a Rádio MEC do Rio de Janeiro foi a sede da Rádio Documenta 14, e nós pudemos, então, trazer um pouco desse fazer radiofônico criativo durante um mês da programação da Rádio MEC, né? Por outro lado, enquanto a Janete foi também diretora da Rádio UEL, e a Rádio UEL foi sempre uma rádio ousada, que teve impactos dessa proposta criativa sonora da rádio, não somente em programas radiofônicos pontuais, mas como também de maneira mais ousada na programação de toda a grade de programação radiofônica. Então, por alguns momentos, a Rádio UEL se tornou uma rede de conexão sonora imaginária, e foi uma experiência muito rica e inovadora. E eu espero muito que as rádios e as emissoras e os dirigentes das emissoras, proximamente, tenham um incentivo muito grande para essa capacidade da rádio de não somente veicular notícias, entretenimento e música e teatro, né, drama radiofônico, mas também valorizar o imaginário sonoro da radioarte. Ok, muito obrigado então a José Augusto Manes, o pesquisador, professor e compositor, pela sua entrevista aqui à Rádio França Internacional. Foi um grande prazer recebê-lo. Muito obrigado, Elcio Ramalho, foi muito bom estar com vocês.